Você tem filhos ou você convive com crianças? Se você tem filhos, talvez você se sinta mais sensibilizado com essa pergunta que eu vou te fazer. Ou se você vivenciou isso na sua infância. Você se sente tocado, machucado quando você vê uma criança implicando com outra? Como é a sua reação? O que acontece dentro de você quando você escuta uma criança debochando, né? Às vezes falando, fulaninho, eu já sei andar de bicicleta, tu não sabe andar, e menosprezando. Isso parece uma coisa boba, parece algo pequeno, coisa de criança. Quem sabe eu falar sobre isso, eu posso ser acusada de mimimi, mas a gente tem ouvido falar tanto sobre bullying, né? E às vezes a gente pensa o bullying como algo maior, algo mais agressivo. Mas será que as coisas elas não começam com coisas pequenas? Ou com exemplos distorcidos em casa, pequenos? Como está o nosso cuidado em aparar as arestas dos nossos filhos em casa, ou de sermos exemplos em casa, de não ficar menosprezando as pessoas, porque a criança ela é uma esponja. Você já ouviu falar sobre isso? A criança realmente é uma esponjinha. Ela vai absorver tudo que ela aprende, muito mais com os exemplos. Se você em casa fica falando do seu vizinho, menosprezando as conquistas dos seus amigos, né? Na frente, aquela coisa bonitinha. Que legal que tu conseguiu. Que legal que tu conseguiu a tua promoção no trabalho. Aí em casa, entre a família, você fica falando, mas ele é burro, como é que ele conseguiu essa promoção? Olha como ele se veste, como é que consegue, né? Exemplo. A criança está ouvindo aquilo ali, a criança ela é sincera, ela vai refletir também o comportamento dela com os amigos, com os amiguinhos, ela também vai repetir esse comportamento. Então que fique uma consciência, uma responsabilidade nossa como pais em relação a isso. O primeiro ponto, o exemplo em casa. Não vamos ser hipócritas, não vamos ensinar as crianças a ficar falando mal dos outros, né? Ficar na frente elogiando e por trás falando mal. A criança vai falar, vai ficar menosprezando o amigo ali na frente mesmo, porque criança é super sincera. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, quando a gente identifica uma criança fazendo isso, menosprezando outra, como é a nossa reação como adultos? A gente precisa podar essas arestas, a gente precisa ensinar essa criança. A criança não nasce já aprendendo a ter bons comportamentos ou sendo ética, moral, ter princípios, não. Por isso que eu não acredito, né, nessa fala dizendo, é um anjinho, a criança é um anjinho, já nasce um anjinho santo, né, sem pecado. Eu não acredito nisso. E a prova disso é que nós pais precisamos ter um trabalho muito exaustivo, corrigindo, instruindo, né, ensinando essa criança a se comportar, ensinando essa criança a ter empatia, a ter amor, né, pelas pessoas. Isso se ensina. Se fosse algo natural que a criança já nascesse assim, os pais não teriam trabalho nenhum, ia ser super fácil, né? A criança já faria o que é o certo. Bom, então a gente precisa, quando a gente identifica esse tipo de comportamento, a gente precisa corrigir o nosso filho em amor, mas a gente precisa ensinar ele a não menosprezar o coleguinha, a não ficar rindo, a não ficar comparando. E a coisa mais feia que às vezes, até as próprias mães ficam comparando, né? É tão irritante quando a criança é bebezinha e as outras, assim, mulheres, né, daqui a pouco amigas, né? Fico assim, o meu filho falou com tal idade, o meu filho começou a caminhar com tal idade. Essa comparação, cada criança tem o seu tempo, né? Cada criança tem o seu processo ali de aprendizado. É tão chato isso, essas comparações, e depois as crianças também continuam nesse ritmo, né? Por exemplo dos pais, péssimo exemplo dos pais,
ficam repetindo isso e comparando e menosprezando lá o coleguinho, o amiguinho que daqui a pouco tá com uma dificuldade em escrever, daqui a pouco não sabe andar de bicicleta. É tão feio isso. E isso é só um reflexo de como somos como adultos muitas vezes, né? Cheio de ego, cheio de orgulho, querendo ser melhor que os outros, comparando. Olha, não seria muito mais saudável se ao invés da gente competir com as pessoas, a gente pudesse competir com a gente mesmo, né? A gente competir com os nossos desafios, né? Competir, cada dia eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ultrapassar meus limites, né? Meus bloqueios, as minhas barreiras, eu quero vencer a mim mesmo, vencer minha preguiça, vencer meu orgulho, vencer meu ego. Isso seria muito mais bonito, muito mais digno e muito mais eficiente, né? Com muito mais resultados. Porque a gente competir com a gente mesmo e não com as pessoas. Então que fique essa reflexão, que fique esse alerta, se você está me escutando, você é pai, você é mãe, ou você é avô, vó, cuidador, tio, tia, professor. Olha, não permita que as crianças vá por esse caminho de comparação, por esse caminho de desrespeito, por esse caminho, né, de falta de empatia. Vamos ensinar as nossas crianças, primeiro com exemplo, mas ensinar elas a terem um olhar amoroso, um olhar de empatia pelo outro ser humano que está ao lado dela. Abraço e até o próximo vídeo. Voltando aqui, eu já ia esquecendo algo que é muito importante. Eu vou deixar um trecho bíblico para nossa reflexão sobre esse assunto. Está no livro de Provérbios, no capítulo 22, versículo 6. É um trecho que eu já fiz vários vídeos aqui no canal sobre ele. Eu não me canso de pensar e refletir sobre esse texto. Instrua a criança segundo os caminhos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Que a gente possa instruir os nossos filhos com esse objetivo de ter mais amor e empatia pelo outro ser humano que está ao lado dele. Abraço, agora sim, abraço e até o próximo vídeo.